Mais uma vez, estamos cá no canal. Um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez nós queremos abordar acerca da instrução da vida. Se nós descobrirmos completamente a visão, se nós entendemos da instrução, automaticamente nós iremos transformar a nossa vida para o melhor. Tudo quanto que eu quero que nós entendemos é que a vida não é feita com emoção. Muitas pessoas esperam no momento de escassez, é que eles agora estão à busca da comida. Mas como encontraremos a comida se é o momento de escassez? Então, a vida é feita com a sabedoria. No momento da abundância, não sabota nada. Concentra, cria os armazéns, cria os fundos e prepara-te muito bem, porque a vida não é sempre mar de rosa, para que quando vier o momento difícil, poderás estar preparado de aguentar os desafios e os embates daquele momento. Então, é a vida que nós observamos hoje em muitos. Muitos esperam um momento de grande dificuldade e desafios, é que ficam agora frustrados, a correr de uma parte a outra, com muita luta, para ver se conseguirá resolver os desafios da vida, mas é impossível. Então, nós não procuramos a Deus no momento de luta, no momento na qual nós temos grande problema para resolver, porque Deus, Ele não é manipulador. Deus não é alguém na qual Ele manipula as pessoas e escraviza as pessoas. Deus não é assim. Deus é a liberdade. Então, Deus fica mais satisfeito quando Ele observa que um homem sem problemas, se principalmente os jovens, sem problemas, se entregar a sua mente a Ele, o seu coração a Ele, a sua vida a Ele, estudar a Sagrada Escritura e moldar a sua vida e andar de acordo com a Sagrada Escritura, então grande coisa acontecerá naquele jovem. Já observaste a falar de Moisés? Moisés teve grande privilégio nesse mundo. Ele foi feito como um filho adotado, filho da filha de Faraó. Ele pertencia ao imperador, que é o neto do rei Faraó. Mas ele antes, diz a Sagrada Escritura, que ele antes desejou de ser chamado povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25 em diante. Então, nós devemos entender que a sua grandeza, a grandeza de Moisés, veio de fato, ele entregou a Deus sem nenhum obstáculo da vida. Ele ainda era jovem, sem esposa, sem filhos, e ele assegurou a Deus. Da mesma sorte, nós entendemos que a Bíblia Sagrada é o catálogo da vida, para que nós possamos, sem emoção, concentrar, estudá-la e começar agora a entendê-la e andar segundo o modelo espelhado nela, faremos melhor e conhecemos o propósito da vida. Então, o que faz com que muitos homens não conseguem atingir o propósito da vida é porque eles mergulham na doçura da escravidão do mundo. Então, eles desejam coisas que os filhos de Israel desejaram no deserto. Eles eram escravos lá no Egito e na sua escravidão no Egito, eles foram retirados da escravidão, entraram no deserto para ir obter a terra que gera leite e mel. Mas aqui nós observamos que quando eles estavam no deserto, desejavam o pepino e a cenoura do Egito. Quer dizer que eles precisavam da escravidão do que a liberdade espiritual. Talvez muitos de nós que temos estado a escutar este vídeo também temos a mesma condição. Você tem doenças, você tem dores, tem problemas, mas mesmo assim não és Deus. Você só quer o Deus quando já estás quase a morrer. Quer dizer que Deus é Deus dos mortos. Você é jovem, tem muita força para poder levar o Evangelho mais adiante e contribuir para o desenvolvimento do caminho de Deus. Mas não, você vai dar a tua vida na prostituição, na bebedeira, quando já estás arrebentado. Só assim é que queres agora vir que é para Deus com muita fúria e querendo milagre imediato. Incredulidade, falsidade e a hipocrisia do homem. Mas eu oro que todos esses espíritos sejam abatidos em nós, em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero dizer que nem todos tiveram oportunidade de ver Cristo em Jesus. Por que eu falo Cristo em Jesus? Porque no estudo anterior eu apresentei que Jesus é
dividido em duas partículas. A primeira partícula é a carne, e deu-se o nome de Jesus, que nos representa como homem. A segunda é a Cristo, que representa o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Falei lá no vídeo anterior. Então, nós devemos saber que a palavra de Deus, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que é o Cristo, foi introduzido em Jesus. Por isso que no livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez em carne e habitou entre nós. O Verbo se fez em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é a carne que foram introduzido o Verbo lá dentro, que representa qualquer homem hoje que andar na palavra de Deus. Quer dizer que o modelo de vida daquela carne chamado Jesus é um modelo apresentado e aprovado para que todos os homens que buscarem a visão celestial também devem andar segundo o padrão que Jesus andou. Então, eu quero abordar que nem todos os homens tiveram oportunidade de ver Cristo Jesus. Isso hoje me leva a uma admiração. Como é possível que houve muitos líderes religiosos em Jerusalém e doutor da lei que estudavam a lei, mas nenhum da parte deles conduziu o povo para caminhar no caminho revelado por Deus em Jesus Cristo. Então, vamos ver uma das linguagens de um dos líderes religiosos, um dos líderes que estava em Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 27 a 29. Eles disseram o seguinte: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote. Os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, aqui nós temos estado a observar como é que os líderes religiosos, depois deles formarem conselho para matar Jesus, ainda tinham capacidade de levantar contra os apóstolos, para os proibir, para que eles não pudessem mais pregar o Evangelho de Deus, porque eles queriam ganhar dinheiro com a falsidade do Evangelho. Hoje, eu quero que você seja esclarecido. Para que você possa observar Jesus, você tem que ter um coração da verdade. Você tem que desejar a verdade. Você tem que crer na verdade. Você tem que concordar com a verdade e não ser hipócrita, porque muitos são hipócritas. Muitos condenam esses tais falsos pastores, mas não querem submeter à verdade. Muitos querem comprar a salvação, mas, na verdade, Deus é quem criou o ouro e prata. Como é que ele receberá dinheiro na mão de qualquer homem debaixo desse céu? E isso revela-nos que muitos dos homens debaixo desse céu têm estado a ser enganados. Quer dizer que nem todos os homens estão a observar Jesus sobre a face da terra. Mas hoje, eu oro a Deus que tenhas oportunidade de observar a Jesus. Eu quero que nós, em conjunto, examinamos muito bem este versículo da Sagrada Escritura. No livro de Marcos, capítulo 2, no versículo 1, diz: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tanto os que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava fazendo um buraco debaixo, e abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrojavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, aqui nós estamos a ver a história contada e narrada pela Sagrada Escritura, mostrando que eles estavam ali ao lado de Jesus, mas eles não entenderam nem observaram que era Jesus, o Cristo, que estava no meio deles, que era o homem que trouxe a manifestação da Sagrada Escritura neles. Então, aqui ele estava a pregar, veio uma grande multidão, e aquela multidão que estava ali ao pé dele não deu a chance para que os homens que traziam o paralítico puder os assegurar. Então, aconteceu que eles subiram no telhado, abriram um buraco e deixaram o paralítico cair naquele local. Então,
automaticamente Jesus observou a fé deles. E quando Jesus observou a fé deles, o fariseu que estava lá estava a assistir todas as cenas. E Jesus dizia: e perdoados estão os teus pecados. E pega no teu leito, levanta, porque a tua fé te salvou. Então, os fariseus murmuraram, disseram que Jesus estava a falar blasfêmia. Eu quero que nós entendamos que nem todos tiveram oportunidade de ver Cristo em Jesus. Muitos viram Jesus como filho do carpinteiro, viram Jesus como filho da Maria, viram Jesus como qualquer um. E poucos viram Jesus como filho de Deus. O Pedro declarou que, para quem iremos nós? Isso está no livro de João, capítulo 6, versículos 66, 67 e diante. Ele disse que eles descobriram que Jesus é o Filho de Deus que tem a palavra da vida. O Nicodemos, ele observou. Ele foi ter de noite com Jesus. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ele foi ter de noite com Jesus, dizendo que ninguém pode fazer esses sinais que ele faz se Deus não fosse com ele. Mas aqui, no Marcos capítulo 2, versículo 1 a 7, explica que os fariseus viram Jesus a curar um paralítico e a perdoar os pecados de um paralítico. Eles não descobriram que era Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus que estava em Jesus a fazer todas essas coisas. Amados no Senhor, vamos abrir os olhos, vamos concentrar, para que nós possamos descobrir realmente a palavra de Deus. Eu quero dizer que a mensagem que tens estado a escutar cá no canal é a mensagem inspirada por Deus. E Deus quer te salvar. Se tens qualquer dúvida, pode deixar no comentário. Não seja um homem que não declara a sua vida completamente a Deus. Vem para Deus e recebe Jesus. Bom, ficamos por aqui. Mais uma vez, inscreve no canal, deixa o teu like e obrigado.